As diferenças básicas entre a tesouraria e a finança são diversas, mas nós podemos enumerar pelo menos uma diferença básica. Enquanto que finanças é um campo da administração, e a tesouraria também, que avalia e verifica todas as operações financeiras, como contas a pagar, a receber, análise de crédito, etc., a tesouraria cuida única e exclusivamente da gestão do fluxo de caixa, ou seja, quanto que nós temos em caixa disponível ou quanto nós precisamos de ter de recursos financeiros disponíveis no caixa para fazer frente aos pagamentos existentes dentro da empresa. A proposta é mostrar que o papel do administrador financeiro está incluído dentro da administração das empresas. E nesse sentido, a área financeira ela é dividida em três grandes áreas. O departamento financeiro propriamente dito, as operações de tesouraria e depois todo o processamento contábil. Portanto, essas três áreas compõem a chamada administração financeira, que nas empresas é conhecido como diretoria financeira. Bem, quais são as funções básicas do departamento financeiro? Como nós já dissemos no nosso início, basicamente estará relacionando o contas a pagar, o contas a receber, também conhecido como área ou departamento de cobrança, o setor de análise de crédito para aquelas empresas que vendem a prazo, o setor de planejamento financeiro, onde é feito todo o orçamento anual, todo o controle de custos da empresa, o setor de orçamento de capital, que avalia o quanto de recursos a empresa precisará ter disponível no seu caixa para as operações de curto prazo e para as operações de investimento, fixação de capital. O setor de projetos de financiamento, quando a empresa tem grandes áreas e contínuas expansões. E o setor de câmbio, para aquelas empresas que operam não só no mercado interno, quanto operam no mercado internacional, comprando produtos, matérias-primas e vendendo produtos ou matérias-primas para o exterior. Depois nós temos a operação específica da tesouraria, que vai fazer simplesmente a gestão deste fluxo de caixa e dizer, tenho recursos disponíveis, portanto eu tenho superávit positivo de caixa ou tenho recursos indisponíveis, então eu tenho um déficit, ou seja, valor negativo no caixa. E o departamento contábil que vai analisar toda a contabilização dos ativos e passivos da empresa e vai fazer a análise e o planejamento fiscal e tributário da empresa. Mas afinal, para que serve um fluxo de caixa? Então, o fluxo de caixa nada mais é do que um instrumento gerencial de controle de entradas e saídas de caixa, de verificação aonde eu tenho concentrações de entradas de caixa, vendas, por exemplo, e de saídas de caixa, pagamento a fornecedores, por exemplo. Ele vai retratar um saldo inicial que poderá ser positivo para as empresas que têm superávit de caixa ou negativo para as empresas que têm déficit de caixa, ou seja, falta de recursos. Considerando sempre o somatório total dessas entradas, que para nós, em termos de uma empresa, vamos levar em consideração as suas receitas e as saídas, que para nós, dentro da empresa, vamos considerar todo o pagamento dos impostos, fornecedores, folha de pagamento e aqueles compromissos bancários, tipo empréstimos de contratos, capital de giro, descontos de duplicata, etc. Isto avaliando determinados períodos. Normalmente, o fluxo de caixa deve ser avaliado diariamente, fechar-se esse fluxo de caixa dentro do período da semana. Então, temos uma avaliação semanal, posteriormente a quinzenal ou decenal e, posteriormente, o fechamento mensal, aonde nós apuramos se aquilo que foi feito dentro da área de planejamento foi efetivamente realizado na comparação com o fluxo de caixa orçado. Para que ele serve? Para organizar todos os compromissos que a empresa tem, tanto nas suas entradas de caixa, quanto nas suas saídas de caixa, em todos os setores operacionais ao qual a empresa tem a sua divisão de tarefas. E para que ele serve? Para você acompanhar
os desembolsos versus os recebimentos e avaliar os momentos em que eu vou ter sobras de caixa e tomar decisões financeiras, o que fazer com essa sobra, e avaliar os momentos em que eu vou ter falta de caixa, então tomar as decisões de como eu vou financiar aqueles pagamentos nestes momentos em que eu não tenho recursos suficientes para fazer frente aos meus pagamentos ou às minhas saídas de caixa. E quais os tipos de fluxo de caixa que uma empresa tem? Basicamente são três. Um que deve de contemplar todas as operações no curto prazo, ou seja, as operações com até 12 meses. Nós chamamos esse fluxo de caixa de fluxo de caixa operacional, pois ele faz menção direta à atividade operacional da empresa, ou seja, aquilo que a empresa faz, aquilo que ela produz, ou se for uma empresa de prestação de serviços, qual tipo de serviço que ela faz. Posteriormente, nós temos o fluxo de caixa de investimento. Esse fluxo de caixa, ele refere-se a investimentos, a compras de ações, se eu for uma empresa que tenha recursos positivos no caixa e parte desses recursos eu estou destinando, por exemplo, à compra de ações dentro do mercado acionário ou de debêntures. Pode ser a entrada de recursos previstos para a saída em um determinado investimento que a empresa pretende fazer. Ou seja, são transações que resultam em fluxos de entrada de caixa. Porque o próprio nome diz, eu para fazer um investimento preciso de recursos. E terceiro, o fluxo de caixa de financiamento. Ele resulta em operações de financiamento de dívidas, que pode ser da própria empresa já existente, ou de capital, que pode ser capital próprio ou capital de terceiro. Então, como o próprio nome diz, financiamento, quem financia o investimento que a empresa está precisando fazer? Como nós devemos separar estes recursos do nosso dia a dia, das nossas operações, fluxo de caixa operacional, então nós tratamos fluxos para investimento, aqueles recursos destinados para aquelas atividades específicas, planos, projetos, etc. E as devidas fontes de financiamento para que a gente não venha retirar recursos do dia a dia da empresa que estejam destinados a saldar os compromissos de curto prazo que estão no fluxo de caixa operacional. Bem, para isso eu tenho que fazer uma previsão, para isso eu tenho que fazer um orçamento, né? E para isso eu faço o meu planejamento financeiro, que ele é anual. Então aqui nós estamos fazendo uma exemplificação de uma previsão semestral, aonde nós temos aqui em cima, em azul, todas as entradas previstas ao longo dos meses de janeiro, fevereiro, março, abril, maio e junho. E embaixo, em vermelho, todas as previsões de saídas de caixa nos mesmos períodos correspondentes. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio e junho. Se nós observarmos que no mês de janeiro temos uma previsão de entrada de caixa da ordem de R$100 mil e uma saída de 50 mil, então nós teremos um saldo, que nós chamamos de saldo positivo ou de superávit de caixa para o mesmo período de R$50 mil. Se nós observarmos a mesma situação para o mês de fevereiro, nós teremos uma previsão de R$120 mil contra uma saída de 60. Consequentemente, eu tenho como saldo do mês 60 mais o valor acumulado do mês anterior, que foi janeiro, o valor de 50 mil, portanto eu tenho um saldo acumulado de 110 mil. E assim sucessivamente, de modo que se eu observar o saldo acumulado nesta previsão semestral para o mês de junho, eu vou observar que após 6 meses eu tenho uma previsão de R$285 mil de recursos no meu caixa, ou seja, saldo positivo.